e glorificar a Deus pela vida dos nossos membros. Toda a igreja está de parabéns aqui nessa noite, e tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida nesse lugar. Quantos podem dizer amém? Tem como você colocar na NAA aí, Nova Almeida atualizada? É a melhor tradução que eu acho. Diz assim a palavra de Deus: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era da aldeia de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dele e também Lázaro. Vamos ver o 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Podemos assentar em nome do Senhor. Houve um tempo, houve um período em que semanalmente a gente pregava e ministrava a palavra de Deus. Eu me lembro que um certo dia eu recebi um convite para ministrar em uma congregação, e esse convite eu recebi uma vigília. E uma das coisas que a pessoa que me convidou para ministrar falou para mim foi o seguinte: irmão, a igreja lá é uma tábua da bênção e não dá muitas pessoas. E eu me lembro que isso há uns 4, 5 anos atrás eu disse para ela que o meu prazer não é pregar numa igreja cheia de pessoas. O meu prazer é pregar numa igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E essa igreja verdadeiramente é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Lemos na noite de hoje um texto presente dentro de um dos livros escritos pelo apóstolo João. Quando eu digo um dos livros escritos pelo apóstolo João, eu digo isso porque todos os que leem e estudam a Bíblia Sagrada sabem que João é responsável por escrever 5 dos 27 livros presentes dentro do Novo Testamento. Ele escreveu um dos 4 evangelhos, ele escreveu 3 epístolas, e ele também é o responsável por escrever o livro das Revelações, livro esse que nós conhecemos como o livro do Apocalipse. O que chama a nossa atenção dentro do evangelho escrito pelo apóstolo João é que, enquanto os outros evangelistas que escreveram os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, têm uma preocupação de apresentar os milagres, sinais, a obra do Senhor Jesus. O apóstolo João, dentro do seu livro, ele vai em outro foco. Enquanto os
os outros evangelhos apresentam muitos milagres, João, ele destaca apenas 7 milagres dentro do seu livro. A preocupação de João não é de apresentar os muitos milagres de Jesus, por quê? Porque esse evangelho não foi escrito com esse propósito. Mas a preocupação de João é apresentar Cristo, ou o lado divino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A preocupação de João é apresentar Cristo não somente como homem comum, igual muitos creem e acreditam até no dia de hoje. A preocupação de João não é apresentar Jesus simplesmente como um profeta, igual muitos creem e acreditam nos dias de hoje. A preocupação de João é mostrar e apresentar que Jesus Cristo é Deus, ao ponto de ele começar o seu primeiro versículo dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele. Ele apresenta Cristo como Deus. E entendendo que Jesus Cristo é Deus, nós também cremos e acreditamos que não há limites para a força de Jesus, não há limites para o poder de Jesus, nada é impossível para o Senhor Jesus. Quando nós apresentamos Jesus como Deus, nós entendemos que tudo o que Ele almeja ou planeja fazer, Ele faz. E ninguém tem poder para impedir o agir de Jesus. Aí com isso eu me lembro das palavras de Jó em meio a uma grande crise, em meio a um grande conflito, em meio a uma grande dificuldade, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Mas ele não diz só isso não. Ele diz: antes eu te conhecia, só te ouvi falar, mas hoje os meus olhos te veem. Mas ele não diz só isso não. Lá em Jó 42:2 ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, e nenhum dos seus projetos, e nenhum dos seus desígnios, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Aí eu vou lá para Isaías quando ele diz: e agindo ele, quem impedirá? Mas vamos para a Bíblia. Ele está comigo aberto aí. Quem me pregar, sabe que eu só prego? A Bíblia. Glória a Deus. O primeiro versículo, acompanha aí. João 1:11, versículo, diz assim: um homem chamado Lázaro estava o quê? Doente ou enfermo. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Entenda que dentro do contexto dessa história, 4 personagens se destacam. O principal personagem que se destaca dentro desse... O som estava bom, mas estava o retorno aqui. O personagem principal que se destaca dentro dessa história é Jesus. Jesus se destaca não somente dentro dessa história, mas em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o personagem central e principal. Porém, outros 3 personagens se destacam dentro dessa história. São eles: Marta, Maria e Lázaro.
Havia algo em comum entre esses três personagens. O que havia de comum entre eles três? A amizade íntima que eles tinham com Jesus. Ou seja, eles eram amigos íntimos de Jesus. Alguns estudiosos, alguns historiadores vão dizer que quando Jesus estava por aquela região, era na casa deles que Jesus gostava de ficar. Era na casa deles que Jesus gostava de comer. Era na casa deles que Jesus gostava de dormir. Eu sou alguém que, quando eu tenho a oportunidade de viajar com algum amigo íntimo, eu normalmente não costumo dormir cedo. Eu não durmo cedo. Eu gosto de conversar até tarde. Eu estou conjecturando, mas eu fico imaginando. Quem sabe antes de dormir, quantas vezes Marta, Maria e Lázaro sentaram e ficaram ouvindo o Senhor Jesus falar com eles acerca das grandezas de Deus. Quantas vezes eles foram dormir e quando eles estavam no seu aposento e Jesus, quem sabe, estava em outro lugar dormindo, eles pensavam: Jesus está dentro da minha casa. A primeira coisa que eu entendo aqui é que todo aquele que quer viver uma vida de milagre, ele tem que ter intimidade com aquele que tem poder de fazer o milagre na nossa vida. Só vive uma vida de milagre aquele que tem intimidade com o Senhor Jesus. Então você quer ter intimidade com Jesus? Convida Ele para a tua vida, convida Ele para a tua casa. Quando você for comer, conversa com Ele. Quando você for dormir, convida Ele para estar contigo. A gente cria intimidade com alguém é conversando, é dialogando, é verbalizando. Quando você viver uma vida de íntima comunhão com Deus, se prepara para viver milagre na tua vida, para viver milagre no teu casamento, para viver milagre na tua casa, para viver milagre em toda a tua família. Mas o texto continua dizendo assim, ó, versículo 2, diz assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus. Antes de eu fazer um comentário sobre o versículo 2, primeiramente eu tenho que esclarecer uma coisa. Eu preciso esclarecer o seguinte: essa mulher que ungiu Jesus e enxugou os seus pés com os seus cabelos, essa Maria não é a mesma mulher pecadora que ungiu Jesus e enxugou com seus cabelos. Amém? Aquela mulher era uma e esta Maria é outra. Amém? De novo. Esta Maria é aquela. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Uma coisa que nós precisamos entender é que antes de nós recebermos algo de Deus, ou antes de nós buscarmos algo de Deus, primeiramente nós temos que oferecer para Ele algo de nós. Antes de nós buscarmos o milagre, primeiramente nós temos que oferecer ao Senhor.
você oferecer seus bens materiais, não. Eu não estou falando de você oferecer dinheiro, oferecer riquezas, não. Eu estou falando de, antes de você buscar o seu milagre, é você oferecer a Deus o melhor do seu louvor, o melhor da sua adoração, o melhor da sua fé, o melhor da sua comunhão com Deus. Quando nós olhamos para essa Maria, nós iremos perceber que antes dela receber o milagre, ela ofereceu algo para o Senhor Jesus. Todas as vezes, eu digo todas as vezes, exagerando que ela apareceu só 3 vezes. Porque ela apareceu só 3 vezes. Mas todas as vezes que essa Maria aparece na Bíblia, ela está adorando Jesus de alguma forma. Lá no capítulo 10, versículo 38 do Evangelho escrito por Lucas, a Bíblia vai dizer que enquanto Marta está correndo de um lado para o outro com seus muitos afazeres, Maria está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor em sinal de adoração. Dentro desse capítulo 11, versículo 32, a Bíblia vai dizer que quando Maria ouve que Jesus Cristo está às portas da aldeia, ou prestes a entrar dentro da aldeia, ela corre ao encontro do Senhor Jesus, e quando ela está diante do Senhor Jesus, ela lança-se aos pés do Senhor em sinal de adoração. O capítulo 12 diz assim, ó: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali um jantar ou uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Versículo 3 do capítulo 12. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus. Então, lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nós iremos ver Maria adorando Jesus antes do problema. No capítulo 11, nós iremos ver Maria adorando Jesus no meio do problema. E no capítulo 12, nós iremos ver Maria adorando Jesus depois que o problema foi resolvido. Ela adorou antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Antes, durante. Ela não é esse tipozinho de adorador que só busca a Deus na crise, não. Ela não é esse tipozinho de adorador só quando a coisa aperta, a dificuldade chega, a necessidade vem, o casamento está acabando, está sem dinheiro, está sem... Ela não é esse tipo de adorador, não. Ela não é esse adorador de momento. Porque o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em todas as horas da sua vida. Ele adora antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele não é de momento. O verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em todo o tempo, em toda hora, todos os dias. Porque o verdadeiro adorador carrega a marca do Espírito Santo de Deus. E a marca do Espírito Santo de Deus diz que nós adoramos a Ele em Espírito e em verdade. Esse adoradorzinho de momento não é adorador. Mas aí vem o 4. O versículo 4 diz assim, ó: ao receber, não, versículo 3. Por isso
as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama, diga aquele, diga mais forte, diga aquele que o Senhor ama está doente. Duas coisas eu aprendo aqui com o versículo 3. A primeira coisa que eu aprendo é a parte final. O texto está dizendo que Jesus amava eles. Entenda que o fato de sermos amados por Deus não quer dizer que nós nunca passaremos por luta, não quer dizer que nós nunca passaremos por adversidade, não quer dizer que nós nunca nos entristeceremos, não quer dizer que crise não vai chegar diante de nós. Pelo contrário, Jesus, ele nunca enganou ninguém. Se você veio aqui para a igreja com aquela pregaçãozinha tabajara, você lembra do pregação tabajara que diz: aceite Jesus e acabar os seus problemas? Jesus nunca mentiu para ninguém. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendo o quê? Por quê? Porque ele... Sabe por que Jesus Cristo venceu? Para fazer de mim e de você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que além dele dizer que no mundo tereis aflições, mas tende bom é porque eu venci, a promessa dele é que ainda que as coisas se tornem difíceis na caminhada, ele não nos deixará sozinhos, porque ele diz: eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco. Nós não andamos nesse mundo sozinhos, porque ele está conosco, um Deus todo-poderoso. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é o início do versículo 3, quando ele diz: por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, ou mandaram mensageiros à procura de Jesus. Entenda que as irmãs de Lázaro, elas perceberam uma coisa. Elas perceberam que aquilo que elas tinham não era mais suficiente para ajudar o seu irmão. Elas entenderam que os médicos não tinham mais o que era necessário para ajudar o irmão dela. Elas entenderam que a força dela, ou que qualquer recurso humano, já havia chegado no seu limite. E quando você chega nesse ponto em que você olha para a situação e você entende que você não pode fazer mais nada, pode entregar nas mãos de Deus, porque aquilo que eu não posso, Ele pode, aquilo que eu não dou conta, Ele dá, aquilo que eu não consigo fazer, Ele faz, porque a Bíblia é fiel quando ela diz que nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Ao receber a notícia, aqui o versículo 4, ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Você não tem noção. Quem sabe não passa pela sua mente o quanto que o nome de Deus foi glorificado por meio desse milagre. Se nós observarmos o capítulo 12, que fala dessa ceia, ou desse jantar a qual Jesus estava presente, e estava também Lázaro, depois que ele foi ressuscitado. O texto vai dizer que multidões começaram a ir para Betânia.
Não foi 1, 2, 3. O texto diz que multidões foram para Betânia. Mas eles foram para Betânia, não foi unicamente ou exclusivamente para ver Jesus, mas eles também foram para ver Lázaro, aquele a qual Jesus havia ressuscitado. E sabe o que era que acontecia quando eles chegavam e viam Lázaro ressuscitado? Eles se convertiam a Cristo. Por quê, irmãos? Simples. O milagre que Jesus Cristo fez na vida de Lázaro foi um milagre tão grande, mas tão grande, que não precisava nem ele pregar. Quando ele andava pela rua, as pessoas olhavam e glorificavam o nome de Deus. Quando ele ia no mercado, as pessoas viam ele e glorificavam o nome de Deus. Quem sabe quando ele se assentava na porta da casa dele, no finalzinho da tarde, para ver o entardecer do sol, as pessoas, ao ver ele ressuscitado, glorificavam e exaltavam o nome de Deus. Tamanho foi o milagre que Jesus fez na vida dele. Levanta a tua mão, que eu quero ser profeta de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Esse Jesus era Deus, e como Deus ele é eterno. Ele fez um grande milagre na vida de Lázaro, e ele continua fazendo milagres até nos dias de hoje. Talvez você não entenda o porquê que você veio aqui nessa noite, mas assim como Jesus Cristo fez um grande milagre na vida de Lázaro, ele tem poder também para fazer um grande milagre na tua vida. Contudo, os versículos seguintes, pulando, o tempo já está avançado. Dá para a gente comentar versículo por versículo. Chegou o dia quando Jesus ouviu, recebeu a mensagem que Lázaro estava doente. O texto que nós lemos vai dizer que Jesus permaneceu naquele lugar quantos dias? Mais quantos dias? 2 dias. Sabe quando o mensageiro chegou? Ele falou assim: Jesus, aquele que tu amas está enfermo. No pensamento de quem entregou a mensagem, sabe como era? Jesus ia juntar rapidão as coisas ali e sair correndo para ajudar. No pensamento de quem entregou a mensagem era que Jesus ia sair desesperado como louco e correr para Betânia. Mas quando Jesus ouve a notícia, ele diz: tá bom, pode ir lá avisar que eu já estou sabendo do problema. Porque tem coisas que eu preciso fazer, mas tem coisas que eu tenho que deixar Deus fazer. O falar o problema, o comunicar o problema, o avisar o problema é responsabilidade minha, mas fazer o milagre é com Jesus. Mudar a vida é com Jesus, libertar é com Jesus, curar é com Jesus, ressuscitar é com Jesus. Você só precisa falar: deixa Deus agir na tua vida. Mas também sempre tem os crises, né? Imagina aí o pensamento dos mensageiros. O texto que nós lemos, o versículo 5 diz o quê? Que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mas quando Jesus recebe a mensagem, ele não vai na mesma hora. Alguém poderia dizer assim: ó, que amor é esse?
Diz que ama, mas não demonstra. Diz que ama, mas o homem está lá, quase para morrer. Mas você sabe o porquê que Jesus Cristo não saiu como louco? Porque se eu recebo a notícia de que alguém que eu amo está enfermo, eu posso estar trabalhando, eu posso estar do outro lado, onde for. Se eu tiver de moto, eu salgo louco de moto. Se eu tiver de carro, eu venho louco. Mas existe uma grande diferença entre eu e Jesus. Existe uma grande diferença entre você e Jesus. O que eu quero que você entenda nessa noite é que o motivo principal que levou Jesus a não ir na mesma hora, primeiro, certamente ele tinha algumas coisas para resolver. Segundo, ele já sabia tudo que ele iria fazer antecipadamente. Terceiro, ele nunca perde o controle da situação. Se lembra de um dia em que os discípulos estão no barco, em que o próprio Jesus convidou eles dizendo: vamos passar para o outro lado do mar. Por quê, Jesus? Lá você não sabe. E enquanto eles estão atravessando, a Bíblia vai dizer que se levanta uma grande tempestade. Os discípulos estão loucos, desesperados, angustiados, pensando que vão morrer. E Jesus está no barco fazendo o quê? Ele não é igual a eu e você. Viu, pastor? Ele é diferente. Aleluia. Aí os discípulos começam a clamar ao Senhor dizendo: Mestre, Mestre, não te importa que nós pereçamos? Glória a Deus. Aí Jesus olha assim e diz: quieta-te, vento. Quieta-te. Aleluia. E a Bíblia diz que tudo se fez bonança. Ele não perde o controle da situação. Mas tem outro caso em que Jesus semelhantemente diz aos discípulos: olha, vão indo aí no barco, depois eu me encontro com vocês. Certamente o pensamento dos discípulos é: não, ele vai pegar algum barco e avançar mais. Mas enquanto os discípulos estão atravessando, a Bíblia diz que outra tempestade se levanta. Geralmente, tempestade na Bíblia representa dificuldade, problemas, aflição. E eles estão desesperados. Aí eles olham, e alguém vem andando por cima das águas. Sabe o que era que estava causando medo nos discípulos? As ondas. O que estava causando preocupação nos discípulos? As ondas. O que estava causando desespero nos discípulos? As ondas. Aquilo que estava provocando medo e desespero estava debaixo dos pés de Jesus. Ele não perde o controle da situação. Talvez você está aflito, angustiado, desesperado, sem saber o que fazer. E a palavra do Espírito Santo de Deus para a tua vida nessa noite é essa: confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Ele não perde o controle. Mas chegou a hora em que Jesus pegou o discípulo dele assim, ó, e disse: vamos para a Judeia. Aí eu pergunto assim: Lázaro? Ele disse: nós não passaram por lá. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus.
E ao observarmos o texto, vamos lá para a Bíblia, versículo 17, se eu não me engano. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Quantos dias? Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. A Bíblia, ela não fala como que Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando. Mas quando ela ouviu que Jesus estava chegando, ela já sabia que algo iria acontecer. Mas a princípio, como ser humano que ela chegou diante de Cristo incrédula. Porque muitas vezes nós, por sermos seres humanos, ao invés de confiarmos totalmente em Cristo, a gente vacila na fé, sim ou não? Nós vacilamos de vez em quando na fé, sim ou não? Aí ela vai e chega assim e diz: ó, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Entenda que Marta não está criticando Jesus. Marta não está dizendo: a culpa foi tua, tu podia ter. Marta não está fazendo isso. O que Marta está fazendo é lamentando. Ela está lamentando e dizendo: ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o pior não teria acontecido. Mas sabe qual foi o problema de Marta dentro dessa narrativa? O problema foi que Marta tentou limitar o poder de Deus. Ela estava dizendo assim: Senhor, se ele tivesse com a dor de cabeça, até que o Senhor tinha poder para curar. Se ele tivesse com fé, até que poderia curar. Se ele tivesse ainda vivo, até que o Senhor poderia fazer alguma coisa. Mas já faz 4 dias. Muitas vezes, como Marta, eu e você fazemos o mesmo. Olhamos para Cristo, olhamos para a situação, olhamos para o problema e limitamos o poder de Deus, dizendo: Deus age aqui, mas não age aqui. Ele faz isso, mas não faz aquilo. Mas a minha Bíblia, ela diz que nada, absolutamente nada, é impossível para o que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Mas aí Jesus faz uma pergunta. Depois manda chamar a Maria. Maria passa por todo esse processo. E a pergunta que Jesus Cristo faz é: aonde ele está? Ou aonde vocês colocaram? E a resposta delas é o quê? A resposta dela é o quê? Cheira mal. Senhor, já cheira mal. Senhor, já faz 4 dias. Senhor, já está em estado de decomposição. Mas entenda algo aqui nessa noite. Jesus não estava perguntando há quanto tempo estava aquele problema ou o tamanho do problema. Jesus Cristo chegou para fazer um milagre. Eu vou concluir aqui, senão eu vou comentar versículo por versículo, eu vou pregar até meia-noite.
Mas aí eles chegam diante do sepulcro, pedra, remove a pedra. Depois que a pedra é removida, Jesus dá uma palavra de ordem dizendo: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Para o milagre acontecer, não precisou de muita coisa, não. Bastou somente uma palavra de Jesus. Uma palavra foi o suficiente para que o milagre acontecesse naquele dia. E Jesus já está falando com você desde o começo desse culto. Ele não falou contigo só uma vez, só 2 vezes ou só 3 vezes, não. Ele está falando contigo desde o começo desse culto. Aquele que ouve a voz de Deus e crê, vai sair daqui nessa noite com o seu milagre. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. Quando Jesus Cristo chegou, todos os que leem essa história sabem que quando Jesus Cristo chegou, você já podia dar a certeza de que o milagre aconteceria. Porque aonde Jesus Cristo chega tem mudança. Onde Jesus Cristo chega tem transformação. Onde Jesus Cristo chega tem provisão. Onde Jesus Cristo chega tem conquista. Onde Jesus Cristo chega tem vitória. Onde Jesus Cristo chega tem milagre. Eu não sei você, mas desde a hora que eu cheguei aqui nessa noite, eu estou sentindo a presença dele. E a presença dele é a garantia de que o milagre vai acontecer. Venha aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja, prepara o louvor lá. Como é que é o nome do louvor? Marcelino, prepara o louvor lá. Quero convidar você. Você que crê e acredita no grande milagre de Deus para a tua vida. Não importa a área, não importa o grau de dificuldade que seja. Quando você crê que Jesus tem o poder para realizar. Quando você crê que Jesus Cristo é poderoso para fazer, você recebe. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E nós alcançamos tudo pela fé. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas andamos pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O que você precisa de Deus nessa noite? Porque muitas vezes você tem vergonha de falar para os obreiros. Outras vezes você tem vergonha de comunicar para o pastor. Outra vez você tem vergonha ou medo de falar para algum irmão, pensando que aquele irmão vai divulgar o seu problema para toda a igreja. E muitas vezes você não quer ser envergonhado. Mas existe alguém que você pode se abrir nessa noite. Existe alguém que você pode conversar com ele nessa noite. Existe alguém que você pode apresentar as suas causas, apresentar as suas necessidades, crendo, acreditando que ele é poderoso para fazer grandes coisas ao teu favor. Levanta as tuas mãos. Senhor Deus, poderoso Pai, eu sei que o Senhor não trouxe essas pessoas aqui em vão. Eu sei que todos os que vieram aqui nessa noite, eles creem e acreditam
no agir de Deus a favor dela, a favor dele. Muitos estão preocupados, Senhor, como será esse final de semana? Porque infelizmente o inimigo tem adentrado a casa deles, tem adentrado a família deles, e eles não sabem